ABC News. Seu resultado é nossa marca. Vamos lá, pessoal. No oferecimento de Webull, os próximos minutos da nossa cobertura trazem a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, o comportamento do índice VIX, do DXY, dos yields de 2 e de 10 anos. E claro, como você sabe, as principais atualizações corporativas. Olha, eu quero muito saber como é que essa abertura do mercado dos Estados Unidos vai impactar o nosso local. Porque o Ibovespa não para de renovar a máxima. Está avançando 0,83%. São 122.416 pontos agora. Nós abandonamos os 121.400, já estamos em 122.400. São 1.008 pontos nesse horizonte de 32 minutos de mercado à vista. No entanto, o volume era constrangedor até agora há pouco. 10 bilhões de volume projetado para o Ibovespa. É muito pouco, convenhamos. Com a abertura do mercado americano, eu já vejo que a gente chega a 11 bilhões. Vamos ver se isso vai encorpar. Não encorpando, pessoal, cabe o alerta. Por questão de liquidez, esses movimentos podem ser relativizados. Afinal de contas, a consistência deles tende a ser menor. A liquidez está bem baixa na negociação do à vista hoje. O dólar por aqui está em R$ 5,281, recua de 0,57, a nossa curva de juros 7 pontos base a menos. Vamos ver qual é a dinâmica da terra do Tio Sam, Diego Kerber. Vamos lá para a dinâmica dos indicadores, né, dos índices acionários que estão mistos por conta do Dow Jones, que está caindo 0,16%, 38.745 pontos. O S&P 500 está basicamente no 0 a 0, subindo 0,03% apenas, aos 5.355 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem alta de 0,18%, está agora nos 17.219 pontos. O DXY está caindo 0,06% e boa parte disso se justifica sob a luz da apreciação que o euro está conseguindo travar contra o dólar a despeito de uma decisão de juros em corte no custo de capital do velho continente, porque o mercado já tinha isso no radar e passou a se preocupar em precificar o futuro. O futuro, de acordo com Christine Lagarde, ainda vai ser restritivo, do tipo, tirem cavalinho da chuva, a gente não vai continuar cortando necessariamente. Então, o euro se apreciando em relação à moeda americana, DXY levemente baixista. VIX, avanço de 0,16%, nós temos 12,64 pontos. Os yields de 2 anos estão em 4,73%, é uma alta de um pontinho base no pedido de prêmio, enquanto que os yields de 10 anos estão em 4,29%. Na plataforma da Webull, sua fiel aliada na diversificação de investimentos. A plataforma que estende a mão e puxa você para investir diretamente nos Estados Unidos, a fim de que você se junte a mais de 40 milhões de clientes. Vem aí, Marcelo Coutinho, com o primeiro Fibonacci em Dow Jones, S&P, Nasdaq. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Começando com o Nasdaq, tá? Nasdaq é que tá entre os 3 índices o melhor. Então tá na tela, a gente tem, eu até terminei de desenhar o canalzinho. O topo dele é 16996, Nasdaq já rompe com confirmação, pelo menos no dia de hoje. Cota 17225, então você tem aqui um sobe, um lateraliza e um sobe. Ou seja, de todos os 3, Nasdaq o melhor. Compara com S&P, tem a mesma figura, só que um pouquinho mais deslocado para baixo. Então também é uma figura de alta. Só que você tem o rompimento sem confirmação, nota que eu estou tocando na linha, hoje abre levemente acima, mas enfim, acabou de abrir. E, como o Diego falou, Dow Jones não, Dow Jones tem aqui um pivô de alta, mercado sobe, mercado corrige, foi certinho lá na retração de 61,8, 385, cota 388, o objetivo desse cara 400. Então, de qualquer forma, Dow Jones segue, ainda que altista, atrasado com relação a S&P e Nasdaq. Dá tempo de você aproveitar ainda a condição especial que a plataforma da Webull oferece a você na hora de estar em dólar alocado. Por quê? Através do QR Code que a gente vai voltar a exibir em instantes, você consegue abrir a sua conta lá na Webull. Nessa conta, abrindo o aplicativo da Webull, você vai clicar no ícone central, vai selecionar a aba Transferências e então a opção Depósito. Ao efetuar o depósito via Pix pelo aplicativo da Webull, você vai pagar apenas a cotação comercial do dólar e o IOF, do qual não dá para fugir. Mas o spread está em 0%. Meus amigos, vocês têm sentido na pele o quanto tem sido difícil operar apenas e tão somente Bolsa Brasileira. Não é que ela não produz oportunidades, claro que ela produz, com os seus desafios e as suas peculiaridades. Estamos aqui todo dia para falar dela, justamente porque há algo que falar sobre ela.
Porém, é inegável, em termos de volume de negociação, liquidez e capacidade de encorpamento do patrimônio, o mercado americano dá aula. E se você está fora dele, está atrasado. O seu portfólio precisa ser mais globalizado. Investir direto na terra do Tio Sam faz a diferença. A Webull se coloca à disposição nesse sentido. No oferecimento dela, a gente passeia por alguns destaques. Por exemplo, NVIDIA. A companhia ultrapassou a Apple em valor de mercado, se tornou a segunda empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, impulsionada pela explosão do negócio de inteligência artificial nos últimos meses. A companhia também ultrapassou ontem os 3 trilhões de dólares de valor de mercado. No fechamento, a NVIDIA tinha valor de mercado de pouco mais de 3 trilhões de dólares contra 2,9 trilhões de dólares da Apple. As ações NVIDIA subiram 24% desde que ela divulgou o resultado do primeiro trimestre em maio. Em comparação, as ações da Apple subiram 5% neste ano, uma empresa sofrendo com uma queda nas vendas, principalmente do iPhone. Atualmente, a Microsoft é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Assim como a NVIDIA, a companhia fundada por Bill Gates também está surfando a onda da inteligência artificial. Vamos então primeiro com NVIDIA, na sequência Microsoft. NVIDIA segue avançando 2,34%, 1.252 dólares e 90 centavos é o preço. Quando você olha para o gráfico, então você tem aqui um pivô de alta extremamente bem montado, tranquilão. Sobe, corrige, sobe, bateu no primeiro objetivo. O primeiro objetivo era 1.166. Estabilizou, lateralizou, tranquilo. Vai para o segundo objetivo. Vai com figura de aceleração. Então, a priori, é objetivo de manutenção. Não compraria papel agora nessa altura do campeonato. Ativo cota 1,251. Objetivo de NVIDIA agora, o próximo, 1,285. Volatilidade 50,54, lembrando, dólares. O teu stop vai estar fora dessa faixa, 52, 53, 54 dólares de stop. Então, ativo de manutenção, a priori, vai bem, deixa subir e fica muito atento. Caso ainda chegue no dia de hoje, já sobe 2,4% a 1.285 dólares. Chegando lá, aí sim você tem que prestar atenção, porque você pode ter um momento de correção. Um protocolo. Christine Lagarde chegou ao final no seu pronunciamento, nas suas respostas às perguntas que vinham sendo endereçadas a ela no contexto da decisão de juros do Banco Central Europeu. Não temos mais Christine Lagarde falando. E as últimas falas dela não produziram grandes movimentações, nem highlights, seja no painel Mover Pro, seja em outros centros de notícia que nós monitoramos. Esse é um primeiro ponto. O segundo, a pesquisa de audiência que neste instante está no chat do YouTube, ali no chat, está fixado. Pesquisa de audiência. Vou fazer melhor, mas deixa eu compartilhar. Mostrar pra vocês, que aí fica mais fácil, porque nem sempre é intuitivo. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Compartilhando na minha tela. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Pesquisa de audiência. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá fixada. Ó o Confiança Trader aqui, ó. Ó o Rivotrilde. Obrigado, hein, Rivotrilde. Gostei. Olha aí. Valeu, Edu e Léo. Tá vendo? Pra que escrever Léo? Bota o gostei, bota a figurinha. O Rivotrilde, por exemplo, já clicou. E você, clicou? Tá aqui, ó. Pesquisa de audiência. Tá fixado nos comentários do nosso chat do YouTube. Você vem pra cá, clica aqui no formulário, você vai ser direcionado pra esse questionamento aqui, ó. A TC News quer te ouvir. E aí vem, onde você acompanha o mercado americano, qual a influência dele nas suas operações, qual índice você mais acompanha. Isso está ajudando tanto a gente já tem algumas respostas, não são poucas, mas queremos mais e dá tempo de você participar. Inclusive, aqui tem uma novidade, na parte final do formulário, você que ainda não investe diretamente nos Estados Unidos, mas gostaria de investir, pode deixar o seu contato e o seu caminho para que a equipe da Webull entre diretamente na fala com você. Se você deixar ali o teu caminho, os caras podem diretamente te ajudar a criar a conta, dar todo o suporte. Então, para além de nos ajudar a melhorar a cobertura que vocês mesmos consomem, também tem ali um caminho para você sinalizar o interesse e contar com o suporte direto da Webull para investir no mercado americano. Isto colocado, daqui a pouquinho eu vou para o site da Webull, nunca mostrei aqui no momento Webull. Vamos voltar a falar aqui, ó, dos Estados Unidos com esse ângulo, pessoal. Deem uma olhada, deixa eu colocar aqui, ó. Na maneira como o Ih, rapaz,
Travou aqui. Vamos conversar. Deu tan. O Coutinho pode pegar o gancho exatamente desse. O DXY eu ia falar. Pelo seguinte, o DXY está recuando 0,12%. Significa dizer que a moeda americana, a nível global, está mais fraca, ao contrário do que muitos projetavam. A gente há pouco trouxe o racional por trás disso. Tem como a gente graficar o DXY e ver exatamente qual que é o comportamento, Coutinho? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele por aqui. Eu nunca puxei. XY. US Dollar Index. Bora lá. Fibado, inclusive, para você. Deixa eu só dar uma limpada no gráfico. Deixa eu dar uma entendida. O que a gente tem? A gente tem uma lateralização. Então vamos lá. Agora sim. Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, muita coisa. Vamos dar primeiro uma limpada nele, para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho uma lateralização. Essa lateralização, ela deixa ele restrito. Então nós vamos pegar ele na parte superior. Nós vamos colocar ele a 1,0652. E vamos fazer a mesma lateralização, pulo abaixo em 1,0338. Então eu tô lateralizado, parte superior do gráfico, cunho baixista. Ele vem com topos e fundos descendentes. Ele aguarda esse toque a 1,0388, ou seja, ele vem... Deixa eu dar um zoomzão aqui para facilitar para vocês. Olha só, ele vem nessa toada de baixa, vai afunilando com topos descendentes, tem que aguardar, estamos próximos, 104,23, o objetivo 103,88. Esse cara vai pegar e vai testar. Testando e sim caindo, vamos a 1,0239. 10h43. Vamos falar de Apple. Segundo o relatório da International Data Corporation, a Apple registrou uma queda de 18,9% no número de remessas de smartwatches entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro tri de 2024. Essa diminuição contrasta com o crescimento geral do mercado, que aumentou quase 9% no mesmo período. A expansão foi impulsionada principalmente por Xiaomi e Huawei. A Xiaomi registrou um aumento de 43% nas vendas e a Huawei, por sua vez, viu um crescimento de 72%. Em contraste, a empresa de Cupertino viu suas vendas de dispositivos, incluindo o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2, caírem 25,4 milhões de unidades no primeiro tri de 23 para 20,6 milhões no primeiro tri de 24. Caiu de 25,4 milhões para 20,6 milhões na comparação anual, né? Primeiro tri de 23 versus primeiro tri de 24. Apesar da queda, a Apple ainda detém uma participação de mercado relevante em 18,2%, o que lhe dá a liderança. A Apple, neste instante, está caindo levemente, tá, Léo? Bem lateral essa queda de 0,07%, 195 dólares e 73 centavos. No caso de Apple, a gente tem que prestar muita atenção pelo seguinte. Primeiro, eu estou começando pelo gráfico semanal. Quando a gente dá um zoomzão nesse cara, o que a gente enxerga? Que a gente está dentro de um canal e ele vinha fazendo topo e fundo tranquilão e ele foi no topo. Apple, a gente veio com manutenção, ou seja, eu falei que não era compra, porém manutenção e deixasse com que esse cara subisse. Quando eu jogo no diário, aí sim, mostra o movimento que eu venho cantando ao longo das semanas. E agora, mesma coisa, eu tô embaixo de uma resistência, é uma resistência prioritária ainda mais, porque é uma resistência no semanal. Então, quem está comprado em Apple, duas opções. Opção número 1, zera, e aí encerra a operação. Opção número 2, se quiser manter, 2,19 dólares de volatilidade, teu stop vai para casa de 3,10. Então, cola o stop, se você achar que você não quer sair da operação, mas, de qualquer forma, essa operação de Apple, neste nível, ela tem que ser estopada, porque a probabilidade desse cara pegar e corrigir é muito grande. Boa, Coutinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Tô compartilhando... Daqui a pouquinho eu vou compartilhar o site da Webull. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma pergunta muito legal que pintou no chat. É uma pergunta... Foram duas, né? Bem legais. O Gustavo perguntou de gatilho para justificar essa alta do Ibov na faixa das 10h15, mas a pergunta que tem a ver com o momento Webull foi do Flávio. Ele diz: Léo, por que tá havendo essa discrepância entre Dow Jones, Nasdaq e S&P há alguns dias? Me parece que o Dow Jones vai na contramão desses outros dois índices.
é uma boa provocação, Flávio. Índice tem desenho. Algumas coisas pesam mais, outras pesam menos. Quando você vai para o Dow Jones, esse é um indicador exposto mais à economia real. O S&P e o Nasdaq têm um componente tecnológico muito relevante, em especial Nasdaq. Olha só o peso que Nvidia tem em Nasdaq hoje e no próprio S&P, e que não tem no Dow Jones. Então só isso já ajuda a explicar a razão pela qual tem havido cada vez mais discrepância entre Dow Jones, S&P e Nasdaq, especialmente entre Dow Jones e Nasdaq. Um abraço para você. O Diego tá pedindo complemento, pois não, Diego? Pois é, justamente sobre os índices acionários, porque parece que o jogo virou. O Dow Jones está subindo 0,26% agora, Léo. Tá nos 38.908 pontos, enquanto o Nasdaq foi pro 0 a 0, tá agora subindo apenas 0,07%, e o Nasdaq tá avançando 0,12%. Ou seja, chamou muito a atenção essa virada do Dow Jones, que estava no negativo ali na abertura, mas de repente se descolou, inclusive, para cima dos outros índices acionários. Fato. Coutinho, Fala. vamos fechar a tabelinha contigo, meu parceiro. Queria que você finalizasse falando de Microsoft, também para o nosso público, e o Alex Martins vem aí. Microsoft. Tá fibado. Vamos ver. Deixa ele carregar. Deixa eu dar um zoomzão. E deixa eu enxergar o que tá acontecendo no longo prazo. Microsoft está lateralizado. Esse FIBO, inclusive, que tá na tela, a gente pode pegar e se desfazer. E a gente pode fazer um ao vivo. Então, olha só. A figura é uma figura de cunho altista, então se você está comprado, você está bem comprado. Mercado sobe, mercado lateraliza. Você vai pegar e vai colocar a sua primeira linha a 430,04 dólares. Você vai colocar a sua segunda linha a 387,33. Então nota que você está além de lateralizado. Você está lateralizado na parte superior do FIBO, o que é excelente. Aí você volta para o gráfico do diário. O diário mostra um teste que teve a 43360, não conseguiu, recua. Só que nessa volta, Microsoft pega e faz um novo pivô de alta. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Então Microsoft agora faz aqui uma figura de engolfo, sobe no dia de hoje, está aqui um pouco no 0 a 0. De qualquer forma, a figura de Microsoft é altista, então para mim é um ativo de manutenção, não tem ponto de compra. Volatilidade 6,40 dólares, o teu stop vai estar na casa de 7 dólares. Para mim é aguardar e deixar subir. Nota que você já está a inclusive 6 dólares do objetivo. Então, cota 42442. Objetivo de Microsoft 430. Então, chegando no objetivo é a mesma situação que a gente falou com a Nvidia. Próximo de uma resistência. Nota que no momento anterior Microsoft não conseguiu, ou seja, bateu na resistência e perdeu. Então, deixando subir, chegando a 430 dólares, faça o mesmo processo. Ou zera, ou cola o stop e aguarda para ver como é que ele vai se posicionar. Valeu, Coutinho. Amanhã tem mais. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado, Diego. Tchau, pessoal. Valeu. Bom, e pra gente encerrar o momento Webull, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, conforme eu prometido, o site da Webull. Só você jogar webull.com, você vai encontrar. Esse aqui é o site, ó. E eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui tem basicamente tudo que a gente tem falado da marca Webull, mas eu queria mostrar pra vocês essa parte aqui. Olha que legal, nossos parceiros. TC, tamo aqui. Olha quem tá também. Nasdaq, que tá tabelando com o TC, então uma marca da credibilidade e do peso da Nasdaq, aqui também junto ao ecossistema Webull, que tem vigente esse dia a dia, conjunto com o TC. Maravilha, conheça, caso você ainda não tenha feito esse mergulho. No oferecimento de Webull, você curtiu ao longo dos últimos minutos esse mergulho no mercado à vista americano e nos seus impactos da porta para dentro, que me permitem dizer... 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O Ibov está subindo 0,76%. Melhorou o volume, estava em 10, agora está em 12,3 bilhões. Isso não significa, no entanto, que o volume esteja bom. Ele melhorou, mas não está bom. É pouco volume, pessoal. A liquidez está muito constrangedoramente tímida. E o dólar está caindo 0,58%, R$ 5,280. Deixa eu pegar esse gancho para tabelar com o Alex Martins, ele já está aqui na nossa bancada. Eu vou formular a pergunta para você, Alex. De um lado, você tem o mercado brasileiro um pouco mais empolgado com a foto de hoje. Só que essa não pode ser uma foto, digamos, sem
contextualização. O volume é problemático e a gente, em tese, não tem um motivador internacional para correr tanto assim. Parece mais uma pequena correção, vou chamar assim, diante do nosso descolamento. Mas com baixa liquidez, o quanto que essa correção tem solidez e tem consistência? Bom dia. Fala, Léo, muito bom dia a todos do TC News. Pois é, Léo, é um mercado que, como você falou, sobe sem volume e talvez, né, a resposta, né, mais clara que a gente pode encontrar é um mercado que está indo para o vencimento, né? Esse índice vence na quarta-feira. Claro que eu não estou olhando, né, a bolsa individualmente, ação por ação. Estou pegando mais o índice de referência, né, o índice futuro. E esse mercado ele vence na quarta-feira que vem. Tá? Pelos contratos em aberto, Léo, nós tivemos ontem uma ponta vendida de gringo aumentando bastante a venda. Tá? Aumentou, a ponta vendida chegou a vender 20 mil contratos. Quem foi contraparte dessa venda do não residente? Praticamente o mercado todo. O que a gente tem, né, que monitorar daqui para frente? Ora, essa ponta comprada, Léo, tanto ali falando de fundo local, mesmo a ponta comprada do não residente, que inclusive foi né, dos contrapartes entre a ponta vendida, né, ou seja, o gringo teve aumento de ponta vendida, mas um dos principais compradores da venda foi o próprio não residente, ou até mesmo, né, a própria pessoa física. Esse vencimento, esse institucional, ele não precisa zerar esse estoque, ele pode simplesmente defender. Então, o que a gente enxerga, né, principalmente no dia de hoje, e que para mim é muito claro que a gente está diante deste cenário que eu vou colocar agora. Quando você tem uma alta, onde você não tem o trigger específico, uma resposta específica para uma melhorada tão forte como foi, e sem explicação, já começo a ver sinais de que a gente já está tendo uma ponta que apanhou praticamente 2-3 semanas, né, talvez até um pouquinho mais, desde a perda ali da região de 127, 126, apanhou bastante, com o índice caindo forte. E agora, como a gente sabe que é uma posição, né, que ele não consegue zerar, a única chance que ele tem é brigar por um preço um pouquinho melhor. Como a gente tem um estoque comprado, e de novo, esse player, Léo, ele não precisa zerar. Ele simplesmente deixa morrer no vencimento. Então o que ele faz? Ele tenta agora defender região de preço, mesmo, né, que você não tenha um trigger específico, passa aquela mesma leitura que a gente passa de briga de comprado e vendido na Petax, acontece também na bolsa. Hoje, especificamente, o que você teria de motivador para essa foto? O commodities. Commodities uma recuperação, né? Teve um cenário de leve recuperação, falamos ontem, né? Eu acho que a gente tem que, de forma estrutural, eu acho que tem que ter mais alguns outros sinais, mais alguns outros indicadores, mas dado um player, né, que praticamente foi amassado durante muito tempo, aí 2-3 semanas talvez, ele, às vésperas de um vencimento de contrato, com um dia onde as commodities praticamente se recuperam, ele usa isso a favor dele, tá? Então acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais, né? Quarta-feira é o vencimento. Então quando eu falo daqui para frente, claro, tem amanhã, só que amanhã nós temos uma agenda. Então o quão dessa agenda, né, talvez favoreça justamente essa briga para o vencimento. Pode ser que acabe de certa maneira sacramentando, né, a briga por um preço melhor do índice. Caso nós tenhamos indicadores fortes, o vendido em índice pode vir com mais força, e aí você sacramenta de repente um mercado mais vendedor e pode ser que vá assim até o vencimento. Fato é, tanto o maior comprado como o maior vendido, na minha visão, vai deixar morrer muita coisa no vencimento. Eles não precisam zerar, tá? Isso é uma dúvida, Léo, que talvez, né, 90% do mercado tem. Eles imaginam, né, que quando o gringo vende muito, ele de certa maneira precisa zerar. Não, ele simplesmente deixa morrer. O contrato é liquidado, faz ali os ajustes financeiros, é um contrato onde quem ganhou, né, recebe de quem perdeu, soma a zero e netou, pronto. Então não precisa ter a zerada. Agora, você pode ter a briga, né? E o vendido conseguiu tirar de níveis bem, né, mais para cima, e o comprado vai lutar, né? O comprado vai brigar para defender um pouquinho.
11 horas em 4 minutos, pode ser? Eu ia falar 11 e 1, mas eu falei, não, são 10h56. Então, 11 horas daqui 4 minutos. Como a gente dá uma ajustada aqui no texto. Diego, a gente tem algumas atualizações. A primeira delas toca em commodities. Como é que anda a tonelada do minério de ferro, pra gente pegar o gancho do Alex Martins e também o barril do petróleo? Pois é, chama atenção o minério de ferro, tá, Léo? Porque lá em Singapura ele tá subindo 1,10%, já tá em $110 novamente a tonelada, enquanto lá em Dalian, na China, o minério tá subindo 1,5%, tá valendo 850 ou 846 yuanes neste instante. Então é uma reviravolta, né? A gente chegou a ver o minério de ferro em Dalian caindo ontem, isso acabou derrubando também a Vale junto, agora tá subindo. O petróleo Brent, por sua vez, tá um pouco mais comportado, voltou para 0,46% de avanço, tá em $72,75. A ironia aí que Vale não tá surfando essa alta, né? Vale tá avançando timidamente, 0,15% de ganho, R$60,48. Outros dois complementos para vocês. O primeiro deles, em relação ao Banco Central Europeu. Há pouco, praticamente na conclusão das suas falas, e eu vou repercuti-las ainda com o Alex Martins, Christine Lagarde reforçou que a inflação vai ficar em 2% um trimestre depois do registrado em março. Ou seja, entende o BCE que a inflação vai atingir essa região dos 2% já no segundo trimestre do ano que vem, final ali da primeira metade do ano que vem. É a leitura que a gente pode ressaltar, foi um dos highlights que o agregador de notícias Financial Juices colocou. Se o desafio do BCE era ancorar expectativas, ele buscou fazer isso. Seja dizendo que não vai deixar claro uma taxa terminal, seja dizendo que é data dependente, é reunião a reunião, seja dizendo que não abre mão da meta em 2% e que ela deve ser atingida mais tardar segundo semestre de 2025, melhor tardar mais cedo no segundo trimestre do ano que vem, no segundo trimestre de 2025. E um terceiro e último complemento toca em Holzmann, um dos integrantes do Banco Central Europeu. Foi o único dissidente na reunião de política monetária desta quinta, isto é, ele votou pela manutenção da taxa de juros onde estava e não pelo corte em 25 pontos base. Apenas um voto, portanto, oposto ao que prevaleceu na decisão de hoje. Fechado? Tem ainda um outro highlight, então são 4 atualizações. Vocês lembram que o governo federal sinalizou a intenção, o interesse de importar arroz com foco no Rio Grande do Sul, a fim de suavizar um eventual choque de oferta na região diante da tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos gaúchos. Aí você teve, né, de um lado, elogios à movimentação do governo para antecipar a subida no preço do arroz, melhorar o bem-estar da população e a alimentação. De outro lado, uma série de críticas, seja por populismo, os caras iam carimbar lá arroz do governo federal, é propaganda escancarada, dizem os críticos. E também a questão de mercado, os produtores falam o quanto isso não vai sair pela culatra, seja porque o choque de oferta no arroz não foi tão expressivo, seja porque na medida em que o preço vem tabelado, como é a intenção, você vai ferir a competitividade dos produtores e pode ter impacto na questão do emprego ali, do ponto de vista agrícola, na região sul do país. Então pronto, trouxe aqui os dois lados. Qual o fato? O fato é que a Justiça havia suspendido uma liminar que impedia... a Justiça tinha estabelecido uma liminar que impedia o leilão de arroz importado. Agora, a Justiça suspendeu a liminar. Então, é como se você tivesse a porta aberta para que essa política pública endossada pelo governo federal venha a se concretizar. Pronto, últimos highlights aqui da nossa cobertura. O Diego chamou por quê, Diego? Chamei a atenção porque o Nasdaq virou, e não só ele, o S&P também, os dois agora estão caindo, enquanto o Dow Jones vai encorpando ainda mais a sua alta, tá, Léo? Basicamente, reforçando o movimento que a gente chegou a trazer na última atualização do mercado americano. 0,44% de avanço pro Dow Jones neste instante, S&P cai 0,02% e o Nasdaq tá num recuo de 0,27%. O que não é nada, ontem subiu 2%. Alex, 11 horas, 1 minuto. Nvidia tá sobrando, né, Alex? Até eu tô quase vendendo o carro. O Carlos Belo comentou no chat aqui, vendeu a casa, foi comprar Nvidia e tal. Tô quase vendendo alguma coisa que eu não tenho pra entrar em Nvidia, porque... Você não tá com fome aí, o Fear of Missing Out? Não era hoje que a Nvidia ia splitar? Qual o preço? Ah, dos papéis, né, que Isso. vai... Ele Já tá em $1.200, ainda não fez o split. A gente pode checar no paralelo a data específica que eu vai até acontecer. tinha achado que quando saiu o resultado, eu achei que ia ser dia 6. Agora eu não sei se Pode ser no final do pregão, a gente vai checar. Então tem uma má notícia.
A hora que splitar, vai subir mais. Uma notícia pra quem tá de fora, né? Quem tá dentro... Pra quem tá comprado é ótimo, demais. pra quem tá de fora, o FOMO vai ficar mais intensificado. O Diego foi apurar a questão do split, né? Do desdobramento dos papéis, pois não. Vai ser no fechamento de amanhã, tá, Léo? Amanhã. Fechamento do pregão de amanhã, dia 7 de junho. Boa. Então, no fechamento de amanhã, essas ações estarão splitadas, separadas. Esse desdobramento, ele é interessante em termos de liquidez, né? Você diminui o preço do papel ao fazer esse movimento, ele fica mais acessível para o americano médio entrar e para o investidor global também. Exato. Ô, Léo, Diga. Posso tirar uma dúvida aqui do chat? À vontade. O Luciano, ele fez uma colocação, né? E eu achei bem importante, principalmente, né? Porque a gente tem bastante gente iniciante. Ele colocou o seguinte, o Luciano falou, ó, eu acho engraçado como que os caras vão forçar a subida do índice se as ações têm que subir também. O índice não sobe sozinho. Em dias normais, né? Em dias normais, essa sua visão, Luciano, ela faz muito sentido. E se você for até buscar na estatística, né? Você vai ver que essa aderência, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra que o índice tem que puxar as ações ou as ações puxam o índice. Sempre você vai ter um dia onde um vai ter mais força que o outro. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, que já trabalhei no mundo institucional, você tinha pessoas, traders de derivativos que não especificamente tradam o ativo à vista. Sim. Ou seja, você tinha alguns traders, eu mesmo, né? Eu tradava muito índice, mas não operava uma ação. Então, não existe uma regra, né, de que um tem que puxar o outro ou essa correlação ela tem que ser perfeita. Mas, na maioria das vezes, o que você falou faz sentido e acontece. O problema quando que é? Quando você está perto do vencimento. Quando você está perto do vencimento, tá, Luciano? Cuidado, porque essa situação, muitas vezes você tem até multimercados, até pelo Notional, né, a exposição ser mais alavancada, você tem até alguns fundos, alguns players, alguns institucionais que se expõem ao índice futuro e não necessariamente está exposto a um mercado à vista. E quem faz essa arbitragem, muitas vezes, tá? Quem faz essa arbitragem de cash and carry e poderia ser o player que poderia estar justamente ajustando esse diferencial que existe, né, entre o preço das ações à vista e o futuro, você tem um juros. Esse juros ele é calculado. Quando você abre uma das pernas, obviamente você está tendo um juros maior, ou, né, por conta da abertura do futuro, ou por conta da abertura do à vista. Quem faz esse trabalho de fechar parte dessa arbitragem, desse diferencial de juros, é justamente quem faz o cash and carry, que são o que a gente chama de arbitradores. A questão é, a arbitragem, o notional da arbitragem tem que ser perfeito. Então não adianta o arbitrador que trabalha com taxa se expor mais no à vista e não conseguir travar, por exemplo, a ponta do futuro no mesmo notional, no mesmo valor financeiro. Porque senão pode estar um excesso, né, dessa trava em direcional. Algum excesso dessa operação vai tomar um pouco de risco direcional. E muitas vezes esses arbitradores não gostam de ficar direcional. Então o que acontece? Quando você tem uma dinâmica onde a gente vê que subiu sem volume, o que acontece? Para esse player, de repente, fechar parte dessa arbitragem, ele precisaria ter uma situação onde o volume do índice teria que ser muitas vezes parecido com o volume do à vista. Porque senão ele vai se expor no à vista e no futuro ele não tem a mesma quantidade. Só a título de comparação, o volume do índice aqui está no projetado, 15 bilhões. Enquanto que o volume do à vista está em 12,4 bilhões. Exatamente. Então, só para esclarecer, eu achei interessante ele vir com essa visão, porque muitas vezes é dúvida de muita gente, Léo. Alex, o cenário base era que o BCE viesse a cortar juros hoje. Cortou. O cenário base também era que a Christine Lagarde não se comprometesse muito com os próximos passos. Ela não se comprometeu. E aí, o que acontece? Acontece que o euro está ganhando espaço para cima do dólar. Deixa eu até atualizar para ter a garantia de que eu não estou falando nada defasado aqui. Então vamos lá. Ó. Se você considerar agora a dinâmica, a moeda europeia ela está se apreciando em 0,20% contra a moeda americana. E muita gente aqui perguntou, mas por que o dólar está ficando mais caro em relação ao dólar americano? Por que o euro, né, está ficando mais caro em relação ao dólar americano? Não era o oposto? E aí, qual foi a tese que eu ergui aqui antes da sua chegada?
que o mercado foi muito competente nesse caso. Soube antecipar, teve eficiência na hora de antecipar o que já era amplamente divulgado, né, o esperado, que era o corte. Só que o discurso da Christine Lagarde, apesar dela não ter se comprometido, ela deixou claro um tom mais hawkish do que dovish, do tipo, ó, data dependente, tira o cavalinho da chuva, não é porque nós cortamos hoje que nós vamos continuar cortando. É isso que ajuda a explicar o que a gente vê na dinâmica euro versus dólar? Não, perfeito, Léo. E assim, sinais para corte de juros na Europa, a gente já tinha. Agora, o que você não pode é acelerar ou contratar mais cortes sem uma movimentação do respaldo do Fed. Sim. Então, eu acho que o mercado que de repente estava preparado para uma penalização sobre o euro, né, até por conta de você ter justamente uma sinalização, né, que poderia acontecer, talvez, né, de um mercado mais duvidoso em relação à fala da Christine Lagarde e entender que de repente ela estava sendo mais dove. Então acho que a ponderação que você fez dela vir, né, até com um tom mais hawk, de certa maneira tranquiliza o mercado, e a gente não pode esquecer que grande parte do mercado estava acreditando numa desvalorização do euro. Quando isso não acontece, ou seja, quando você não tem uma leitura, e ela foi bem clara, vou ficar data dependente. Exato. E não só dependente agora dos dados, também como dependente agora de uma movimentação do Fed. Então, se você... Isso ela não fala, né? Mas não, a gente está incluindo aqui, claro. Exato. Porque quando ela fala data dependente, a gente tem que imaginar que tá no radar de quem faz política monetária. Se a gente for pegar até a fala do Campos Neto, ele fala muito sobre os dados dos Estados Unidos. Então a gente, obviamente, claro que ela não falou isso, mas obviamente quem monitora política monetária e também alguns bancos centrais vai entender que o data dependente também tem um pouco de olhos ali para os dados dos Estados Unidos. Então eu acho que é uma decisão que era esperada, né? Mas talvez um comunicado ou um cenário futuro em relação à movimentação do BCE, que talvez alguma parte do mercado acreditava que ela podia até ser um pouco mais dove, né? Não foi, faz com que o mercado até tenha parte das suas montagens de posições que foram antecipadas, tendo que se desfazer e agora se adaptar a essa nova leitura que foi colocada pela Christine Lagarde lá. São 11h09, deixa eu colocar o like da galera, faz tempo que eu não peço e a gente tem 970 likes praticamente. Vamos romper os 1000 agora, o nosso Poco Trader vai passar a linha de chegada. Já apostou em cavalo, Alex Martins? Você que nunca desperdiçou dinheiro na vida? Não, cavalo não. Cavalo não. Mas no nosso cavalo você pode apostar que você vai ganhar. A gente vai bater os 1000 likes, faltam 30 pra gente chegar à meta. Tenho certeza que vocês vão nos ajudar, vai ser legal comemorar a marca hoje com o Alex Martins. Obrigado, Poco Trader. Tá bem aí, tudo tranquilo? Maravilha, garotinho. Quando você passar dos 1000 ali na faixa dos 1000 likes, o que é que você vai fazer pra comemorar? Tá vendo? Ele é obediente, maravilhoso, bem adestrado, é o Poco Trader, rumo aos 1000. Gostei de ver. Muito obrigado pelo seu like e pela sua audiência, meu nobre investidor trader. Alex, dá pra gente começar a trabalhar um cenário base de corte de juros nos Estados Unidos em setembro e no Banco Central Europeu um segundo corte de juros? A ferramenta FedWatch está cada vez mais convicta nessa direção. Nada como um payroll amanhã para coroar a tese. Ô Léo, eu não tô tão convicto em 2 cortes. Eu até ontem estava conversando com um amigo, né? Inclusive é CEO, né, da PayPal, né? Um grande amigo, entende muito de economia americana. E até mandar um abraço para ele. Edu Rig, abraço, obrigado pelo bate-papo ontem. E na visão dele, vou colocar primeiro a visão dele, depois eu coloco a minha. Na visão dele, os dados mostram a possibilidade de um corte. Tá? Isso ele, como CEO da PayPal, olhando toda a economia americana, ele acha que o cenário hoje é para um corte. Quer dizer, a realidade sustentaria só um corte. Só um corte. Assim como o BCE fez, tá? Porque você não pode falar, né, que durante o pior momento da inflação e o que a gente vive hoje, não teve melhora. Obviamente teve, como teve basicamente em todas as economias. Então ele acha que um corte faz sentido. Só que ele acha que o Jerome Powell pode apelar, no sentido de que se as eleições americanas, a gente até comentou disso algumas vezes, se as eleições americanas não surtirem efeito, né, no que eu digo, o resultado da condenação do Donald Trump, ou seja... Que é o cenário base, ele deve concorrer.
se nós não tivermos uma contaminação, né, daquela condenação do Donald Trump, penalizando ele nas eleições, ou seja, ele perdendo um pouco, né, de competitividade do seu eleitorado, pode ser que Jeremy Powell entre em jogo e aí comece a sinalizar e contratar um segundo corte para esse ano. Então ele acha que eleições, né, tem potencial sim para acabar interferindo na política americana. Ah, Alex, mas o Fed é um banco central autônomo, né, independente? Sim, mas eu tenho que olhar para a estatística também. Em 8 das eleições, em 8 eleições americanas, 5 delas você teve corte por parte do Banco Central. Então, não consigo, né, olhar para essa eleição americana, que talvez seja a mais polarizada, né, e não imaginar, né, que nós não vamos ter, de repente, né, um Banco Central olhando ali para esse cenário, tá? Então, eu acho que assim, as próximas, né, a eleição americana ela já contratava, né, talvez uma volatilidade. Eu acho que essa condenação do Donald Trump só serviu como gasolina, né, na fogueira, querosene aí na fogueira, para trazer mais volatilidade. Porque agora o que vai se especular? Você já imaginou se essa condenação faz até, né, a popularidade do Donald Trump subir? Aumentar? Ou, né, o que ele já tinha, que já era, né, até a frente do Joe Biden, aumentar? Então é um cenário que vai ser bem interessante de acompanhar. E obviamente o resultado disso vai ser volatilidade, Léo. O Caio Melo está nos complementando aqui. Acabou de mandar uma apuração paralela. Falou, as doações para Donald Trump aumentaram. Ele já conseguiu sensibilizar mais o eleitorado dele em função disso. E assim, a narrativa para ele, seja amparada pela realidade ou não, vai ser aquela que ele já tem usado. Estou sendo perseguido. Sou uma vítima do sistema, da institucionalidade americana, da maneira como a democracia está posta aqui. Só eu para colocar a salvaguarda em tudo isso. Deixa a América voltar a ser grande e vota em mim. E assim, a competitividade dele está posta, né? Aliás, o Biden está enfrentando o pior momento da sua popularidade, tem recebido pesquisas internas. O Partido Democrata tem acenado para criptoativos como nunca acenou, depois de ver que boa parte desse público estava indo com Donald Trump, que soube capitalizá-lo, perdoe. Aí tem um segundo aspecto, Alex, que é a crise migratória. O pacote que o Joe Biden entregou há pouco foi o mais rigoroso para evitar a entrada dos mexicanos ali pela fronteira dos Estados Unidos, o que é uma pauta tipicamente republicana. Então assim, ele está fazendo o lançamento de vários movimentos que são muito claros de que não está favorável para ele. Quer dizer, vai ser muito desafiador ele continuar na Casa Branca. E você entende, até pela apuração que tem feito, com os colegas que tem conversado, que Jeremy Powell pode ser uma última cartada ali, né? É claro que vai ficar sempre na especulação, né? Jamais a gente pode afirmar isso categoricamente, seria um crime, né? Porque você vai frear a autonomia do Banco Central americano, mas na vida como ela é. Pois é, e a gente não pode esquecer que muito desses presidentes de Fed acaba depois voltando para a iniciativa privada ou até mesmo ocupando cargos, né? Tudo bem que não no Banco Central, né? Como aconteceu também com a Janet Yellen que foi presidente do Banco Central, hoje é secretária do Tesouro. Então você tem, né, um histórico também que mostra, né, que parte aí também dos presidentes que passaram, né, pelo Fed, acabam voltando, né, ou para a iniciativa privada ou até mesmo ocupando novos cargos dentro do governo. Então eu acho que assim, Jeremy Powell não vai, né, querer comprar uma briga, né, nem com o atual, né, governo, né, com o governo do Biden, e nem também arriscar uma briga com o Donald Trump. Então eu acho que se Donald Trump começar a partir para uma pauta de juros, né, mais alto, que Jeremy Powell tem feito com que os Estados Unidos possa enxergar uma recessão lá na frente, eu acho que ele vai acabar cedendo também às pressões, e aí aquele cenário que eu coloquei agora há pouco, né? É bem provável. 2, provavelmente nós teríamos o cenário eleitoral fazendo esse segundo corte acontecer. Pois é, eu ia dizer que é a mais clássica definição de sinuca de bico. Se o Jeremy Powell corta, o Trump vai dizer, tá vendo? Cortou para me prejudicar, tu é democrata. Se ele não corta, são os democratas que vão dizer, aí, tá vendo? Tá boicotando você, Joe Biden. Como você admite? São 11 horas com 16 minutos, vamos ver
a gente tem um pouquinho mais de água para passar debaixo da ponte até essa conclusão. Mas eu queria me despedir do Alex com 2 highlights. Um toca no que a FedWatch está comunicando, só para complementar, o Alex já falou que está até discordando um pouco do cenário base hoje traduzido pelo mercado. Nós temos aqui, pessoal, 12 de junho, 100% quase, falando em manutenção. 31 de julho, 84% falando em manutenção. Aí, ó, em setembro é que começa. Quase 60% dos derivativos vem o primeiro corte, 30% deles vem em manutenção. Para novembro, a gente tem 48% vendo um primeiro corte, quase 30% vendo um segundo corte, 20% vendo manutenção. E para dezembro, a gente tem 42% enxergando já 2 cortes. Esse é o cenário base, portanto, 2 cortes até o fim do ano. 30% vem um corte só até o fim do ano. 6% vem em manutenção até lá, 21% vem em 3 cortes. Pronto, isso colocado, agora eu vou mudar de tela aqui. Por quê? Pra gente fechar contigo, eu já introduzi o Fernando Marques, eu quero falar de fluxo, o Alex. Vou pedir pra você ser breve, né? O Marques já tá na ponta da conexão, mas o Beida compartilhou conosco uma imagem, que é essa aqui, ó. Ela traz a síntese do ano em várias classes. Então você tem aqui renda fixa, nosso... O glorioso time da Genial é que montou essa tabela, ó, com base nos dados da Ambima. Então você tem na renda fixa, ó, vou me ater aqui essa terceira coluna, tá? A renda fixa, olha isso aqui, bicho. Renda fixa é uma mãe, 184,3 bilhões de reais. E não é saudável não, porque é um capital mais preguiçoso, certo? É o rentismo no sentido clássico. O capital que tende a se desdobrar em emprego, expansão, mais força para atividade, não é exatamente o capital que vai para renda fixa. Mas na vida como ela é, a realidade se impõe, você tem quase 185 bilhões de alocação no ano em renda fixa. Ações, saldo negativo em 3,6. Multimercados, olha o que tem de fundo estopando, bicho, 52 bilhões no ano. Fundo cambial, ó, 343. Previdência, geralmente tem mais aporte mesmo, né? 15,33 bilhões. E ETFs, a gente tá aqui, ó, nessa faixa que a gente vê, né? Menos 2. E aí, meu caro Alex, faz o fechamento aqui da sua participação comentando o fluxo. Ô, Léo, eu tenho uma notícia ruim, tá? E uma outra muito pior. Qual que você quer primeiro? Meu Deus do céu. Rapaz, eu tava na esperança que você falasse que tinha uma boa. Bom, vamos começar com a ruim, vai. Não, a notícia ruim é que realmente tá saindo, né? A gente fala muito disso, né? O fluxo de saída por parte, né, da indústria é muito forte, né? Os saques têm acontecido recorrentemente e grande parte disso vai migrando, né? Justamente para taxas que num período, quando você vai analisar 20, 30 anos, ela permaneceram muito pouco, ou seja, a atratividade da renda fixa hoje, não só aqui nos Estados Unidos, ela é muito forte. Agora, a notícia que é muito pior é que esse fluxo que saiu aí é do dia 29. Dia 31, que foi na sexta-feira, a saída foi mais forte ainda, tá? Alex, muito obrigado, um abraço, até amanhã. Valeu, pessoal, muito bom dia, até a próxima. Vamos lá, Fernando Marques. Não foi exatamente animador assim o destaque final do Alex Martins, mas não tem jeito, é a vida como ela é. Renda fixa gorda, a bolsa magra. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, gente. Bolsa magra e renda fixa tá gorda, né? Está com pré pagando 12%. Será que tá certo? Claro que não, né? Claro que não? Por que o claro que não com convicção e depois o claro que não com interrogação? Porque com convicção a realidade não está sustentando isso. A realidade sustenta uma outra fotografia. Estou me referindo a presente e passado. Só que o será que não na interrogação é o mercado precifica o futuro, Marx. E aí tem um pouco de narrativa e tem um pouco de preocupação concreta. O que é preocupação concreta? O dólar estressou, a gente está vendo ele em 5,30, isso é inflacionário. A crise do Rio Grande do Sul diminui parte da atividade e vai impor desafios para a fotografia do PIB. Isso também é concreto. Aí já entra a questão da preocupação abstrata. O mercado percebe o Banco Central como possivelmente mais leniente com a inflação a partir do ano que vem. Aí não tem ata do Copom que desconstrua isso, não tem declaração do Galípolo que desconstrua isso, não tem declaração do Roberto Campos Neto que desconstrua isso. A esperança é a próxima decisão do Copom. Mas assim, se nada disso bastou, o que bastará? Só a gente esperar janeiro do ano que vem, então senta e espera? Que é um pouco do que a gente conversou ontem, né? Mas me parece que essa é a matriz. Tá comigo? Tô com você, né? A gente fica naquela, parece que não tem mais trigger, né? O que seria o trigger? Governo cortar gasto, assim, a gente sabe que é algo quase real, né? A gente sonha para tomar alguma atração, né?
E esses triggers mais óbvios, né, que tipo, a gente até comentou, né, uma manutenção pelos juros do Copom, mostrando que o colegiado está unido, pensa igual. Ele é um trigger, mas será que é o suficiente para o mercado entender que o próximo BC também não vai ser político? Talvez não. Ter ideia de continuar fechando é importante. A gente viu o Canadá cortou, a Europa cortou, possivelmente Estados Unidos corta em setembro, o pivô do Fed pode estar perto, né? Claro, um dado sempre pode atrasar isso, né, ou adiantar. E a gente vê ainda que aqui Brasil e Japão são os únicos países do mundo, né, dizendo que o juros sobe ano que vem. Então, ou algo está muito errado com a gente, ou por bem ou por mal te ajusta. Não que seja para uma Selic de 8, de 9, mas que pelo menos que não vá subir, né? Que é difícil acreditar que o mundo inteiro está numa atividade mais fraca, cortando, e aqui vai estar nesse looping de subir os juros, né? Um outro comentário que eu queria fazer que é legal, a gente começou falando de renda fixa, é o clássico, né? Se tem pré pagando 12, se tem NTNB pagando 6,2, 6,3, eu acho super válido ter. Eu tenho inclusive até um pouco do ETF de B5P211, que é o duration de 1,8 anos da NTNB, está pagando 6,5 mais IPCA. Quando esses prêmios estão tão altos, a gente entende que a bolsa fica mais barata e o prêmio das ações também fica maior. A gente tem que lembrar que a ação ela é como se fosse um bonde perpétuo. Ela tem uma taxa de retorno. E se ela cai e ela tem fundamentos, essa taxa de retorno está maior. Só que a gente não vê ela, né? Verdade. A gente não tem um pré-fixado nela. Por exemplo, vou dar um exemplo de Vale, que é fácil. Vale é R$50, perpetua o minério a $80, que seja. Ela tem uma taxa de retorno interna maior do que Vale a R$70. Então, legal essa relação, né? Que a renda fixa a gente vê, né, Léo? É. A comprei a 12. A ação é um pouco mais abstrato e tem mais riscos, né, claro. Não, mas é muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é lindo de imaginar, assim, como construção de raciocínio. Porque é isso, pô, eu paguei 100, valor de face, paguei R$100 num título que me paga 10%. Se esses 10% vão a 15%, o que vai acontecer com aqueles 100 para continuar me entregando o que foi prometido quando eu entrei? Eles vão ter que descer, né? São opostos complementares, é o que a gente vive falando. Então, se você aumenta o rendimento, para você entregar o mesmo retorno que você tinha prometido lá atrás, você vai ter que diminuir o valor de face. O oposto é verdadeiro. Se eu diminuo o rendimento, eu aumento o valor de face para continuar entregando no vencimento o que eu prometi que eu ia entregar. Simples assim. E aí você vê as duas dinâmicas, tanto o valor de face quanto o rendimento. A provocação ousada aqui que o Marx está fazendo é, quando você olha para Vale, você não tá vendo o rendimento, mas a análise fundamentalista vai dizer que existe um retorno estimável. Ele está muito mais sujeito a variáveis de risco, sem dúvida, pode mudar o tempo todo. Mas uma Vale a R$70, vamos supor que ela entregasse, só para facilitar a conta, 10% de retorno em um ano na estimativa dos analistas que acompanham o minério de ferro. Uma Vale a R$70 entrega 10%. Se a Vale está em R$60, ela tem que entregar mais para compensar. O valor de face dela caiu, o retorno dela tem que compensar, mantidas as mesmas variáveis da projeção fundamentalista que havia sido feita antes. Então achei muito legal você ter colocado isso. Eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Bom, ô Marx, foi só a sua chegada se concretizar que já choveram perguntas relacionadas a Prio. Marx, você viu a produção de Prio? Marx, mudou alguma coisa em relação a Prio? Tá mais forte nela? Tá menos forte nela? O que você fala no segmento das Junior Oils em geral, o Prio em particular? Bom, eu aproveito, inclusive, para quem quiser assistir o TCCast de ontem, que também está no YouTube, o Rafa, que assim, é gestor e entende muito, e o Daniel Nigri também, né, que é head da Research Dica de hoje, que ele fundou, também falaram bastante Prio, tá? Então lá tem bastante coisa, eu não vou entrar tão a fundo, mas enfim. Então tá lá no YouTube do TC para quem quiser ouvir. Quanto à produção de ontem, ela foi no mesmo nível do primeiro trimestre, que é um nível abaixo do que a Prio tem de normalizado hoje, 88 mil barris, né? A Prio hoje, na situação atual, ela tem ali um esperado de 95 mil barris, não chega aos 100 mil que ela tinha no quarto trimestre de 23, porque o campo de frágil está no depression e vai caindo um pouco essa produção de lá. Mas o que acontece de Prio que é interessante, isso não é bom, o IBAMA não só está atrasando a revitalização de Albacora. Albacora produz hoje 25 mil barris em média. Albacora vai chegar a 80 mil barris, organicamente.
Albacora Leste, né? A Prio vai fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, de 25 mil para 80. Isso é todo o ramp-up de Albacora. Só que a Prio não está conseguindo fazer essa expansão em Albacora porque falta a licença do IBAMA. Além disso, teve problema também agora em Frade, não sei se foi Tubarão Martelo, foi Tubarão Martelo, em 2 poços ali, que ela precisa também da licença do IBAMA para poder resolver. Então, essa produção ficou um pouco abaixo do que a gente esperava, 3, 4 mil barris, 3, 4%, em função do IBAMA. Então, assim, o legal da Prio é que esse momento ruim e esse atraso de Arro, né, que também precisa da licença do IBAMA para começar, mais 40 mil barris, é tudo devido a uma greve, que, vamos lá, não tem nada a ver com a operação da Prio ter ficado pior ou não. Mas, logicamente, é ruim, né? Se a gente esperava que fosse começar, sei lá, em setembro o primeiro oil de Arro, agora está começando a ficar em dúvida. Então o mercado pune. Mas pensa assim, alongando a ação, o que muda no valuation de fato ou na geração de caixa dela em 5 anos que seja, demorar 1 mês a mais, 2 meses a mais de extração de petróleo? Não tem problema. Então, por isso eu acho que é uma oportunidade bem legal o Prio, né? Porque um dos catalisadores da queda foi essa greve do IBAMA, ela mais afetada de todos, e não tem a ver com a empresa em si. Ela não fez nada de errado, por assim dizer. Fernando Marques ao vivo com a gente, às 11h27, as movimentações do mercado à vista. Ô Marques, vamos colocar o dedo na ferida aqui? O Felipe Martins assim quer. E como eu achei que ele construiu bem aqui a reflexão, a provocação dele, eu acho que vale pautar. Ele tá dizendo assim, ele é membro do YouTube do TC, tem essa prioridade aqui na nossa interação. Mercado financeiro, e aí ele coloca que se eu tivesse que arriscar num percentual, estaria falando de 1% da população, sempre prefere renda fixa. Então, se conseguem emplacar uma narrativa para isso, vão fazer. E ele até coloca, e o país que se dane! Assim, o que eu acho bem legal do que ele tá colocando, tá? Primeiro, eu não generalizaria assim. Tem muita gente do mercado financeiro que tá louco para essa Selic baixar, para ver outros ativos entregarem um retorno muito mais atraente e agressivo do que tem entregado. Especialmente companhias, gestoras, assets que estão olhando para a Bolsa de Valores, vários gestores estão aflitos com essa Selic em 2 dígitos por mais tempo do que se imaginou. Então não generalizaria. Nem por isso eu acho que não seja um ponto válido para o debate. Me parece que é. O que ele está dizendo é, há uma inércia aqui no Brasil, por N razões. Não só porque o mercado assim quer, mas por razões estruturais de um crescimento problemático brasileiro, que invariavelmente pressiona um custo de capital mais elevado e por mais tempo, e então dá condições gerais de uma renda fixa mais atraente. Tudo isso, com complexidade, fomenta um foco em renda fixa que outros países não necessariamente apresentam. Ele traz essa perspectiva, mas no entendimento dele, entende o Felipe que tem mais do mercado puxar a sardinha para a renda fixa. O que você considera mais interessante dentro da reflexão dele? O que é que você relativizaria? Boa, isso é muito legal, né? Existe aquela... o PT fala muito isso, né? Eu não acho que seja isso, tá? Literalmente. Que o mercado é rentista, né? Então ele sempre vai querer juros mais altos, etc. Eu não acho que isso seja verdade. Ou como diria o Ciro Gomes, é o rentismo do baronato. Assim, eu acredito, assim, existe a mão livre do mercado, né? As coisas, elas vão, querendo ou não, encontrar um ponto de equilíbrio. Vão ter ruídos no meio do caminho, vão ter tropeços, né? Assim, o mercado não é eficiente, né, no curtíssimo prazo, mas eu acho que ela vai se encontrar onde deveria estar. Mas eu acho que assim, tem um peso muito grande. Eu não estou aqui culpando o RCN, não, longe disso, até porque o PT fez muita besteira, obviamente tem um fiscal ruim, mas, por exemplo, o Banco Central, ele está mais defensivo faz um tempo, né? Ele ter ficado mais defensivo, antes do mercado ter ficado, gerou um gargalo, um ruído, a indústria mudou de posição, gerou um grande estresse nos juros, no câmbio. Então eu acho que acontece esse delay. E quem começou a falar de inflação mais alta para o ano que vem, antes do Focus piorar, foi inclusive o Banco Central, que falou de serviços, aí serviços caíram, agora fala de alimentação. Então o mercado tende a acompanhar isso. Agora, isso vai ser uma verdade? Não, os dados eventualmente vão convergir para a realidade. Pode ser que seja essa a realidade. Então o juros está certo, não é porque o mercado é rentista. É porque a taxa está certa. E de repente o nosso juro neutro é 5, 5,5, 6, né, como tem alguns economistas falando. E a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Ou pode ser que não seja isso. Que, vamos lá, se a gente forçar um pouquinho a barra, eu gosto de provocar nesse sentido. O nosso fiscal hoje, ele é ruim.
a previdência, etc., peso de educação, tem vários problemas. Mas eu provoco que o fiscal hoje é tão ruim quanto era em janeiro. Eu não acho que está nem pior nem melhor. Mesmo com déficit menor, mas tem vários pontos contras também. É tão ruim quanto. Mas ali, em algum momento, o mercado falou que a Selic era 8,5. Será que piorou tanto assim? Ou será que foi mais uma narrativa, um gargalo no meio? Mas Essa esses é a 8,5, provocação. mas ô Marcos, para eu não perder o time, esses 8,5 foram projetados quando se projetava também 6 cortes de juros nos Estados Unidos, né? Isso mudou estruturalmente. Vamos supor que... Perfeito, acho isso perfeito. Agora tá voltando a precificar cortes lá, né? Sim, Tá dando setembro com 60% no Fed Watch. isso. E fica essa provocação. A longa lá fechou, aqui ainda não fechou. Se lá volta a precificar 2, 3 cortes esse ano, 2, 3 cortes ano que vem, que seja, vai para 3,5 Fed Funds, são os mesmos 6 cortes. Aqui volta a precificar 8,5 ou precifica 12? Mudou estruturalmente tanto assim alguma coisa para isso? Então, hoje, eu acho que por isso, exatamente, isso não é tão bom, né? Porque a gente vira aquela segunda derivada, eu acho horrível isso. Se o Fed pivotar e realmente a inflação está mais 2,5 para baixo do que 2,5 para cima, né? Que é aquele range que tem falado muito do efeito do juro neutro. Se a inflação dos Estados Unidos está 2,5 para baixo, e eles vão levar o Fed Funds para 3,5, 3,7 ano que vem, será que o nosso Selic sobe mesmo assim, com esse diferencial de juro abrindo de novo? Isso é chato, como eu falei, a gente virou de novo a segunda derivada. Mas voltando àquele cenário de janeiro lá fora, será que aqui fica tão diferente assim ainda? O fiscal ele vai piorar tanto assim? Se acontecer, a gente entra de fato num cenário de dominância fiscal, né? Porque a gente está respondendo uma coisa com juro mais alto, a conta não fecha, e eu não sei o que vai acontecer. A gente tem que rezar pro Tarcísio ganhar 26 que resolve as coisas. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Não é a passos longos, né? Mas parece que a atividade americana está um pouco mais fraca, apesar de ainda estar resiliente, tem dados positivos ainda, e que essa inflação parece estar convergindo. Não é tão rápido quanto, sei lá, se projetou talvez inicialmente, mas eu também sempre provoco. Em março, eu posso pegar depois a imagem e a gente coloca aqui outro dia. Em março desse ano, quando ainda projetava 6, 7 cortes, no comunicado do FONC, eles falavam que só alcançavam a meta de inflação em 26. Então eles nunca adiantaram muito que é para 2 a inflação. O mercado, e lembra, o mercado ele ficou muito, o Fed ficou muito behind the curve, né, do mercado, né? Foi por muito tempo assim. E agora as coisas estão um pouco mais equilibradas. Marx, a gente vai se despedir de você, ressaltando que o dólar está na mínima intradiária, R$ 5,272, e o Ibovespa volta a flertar com as máximas, sobe 0,91%, 122.509 pontos. A máxima se deu nos 122.654. Então, máxima para o Ibov, mínima para o dólar. Como tem estado nas mínimas os vértices da curva? Nós temos já 8 pontos base meio a menos. Fazia tempo que a gente não via tudo isso. Porém, o volume projetado do Ibovespa está em 12,6 bilhões de reais. Qual é o asterisco que a gente deve colocar nessa fotografia pensando na consistência dela ou falta de consistência? O asterisco é medo, né? Porque tá difícil isso acontecer. O kit Brasil, né? Ele tá longe de ser consensual hoje, né? Coisa de louco. Dólar para baixo, o juro para baixo, bolsa para cima. Assim, perpetuar isso hoje parece bem difícil, né? Mas lembrando, tem aquelas coisas, né? Se o juro é tão alto, como é que o dólar também vai ser tão estressado? Se o juro é tão alto, como é que a inflação vai subir tanto? A não ser que o dólar vá para 6. Será que o dólar vai para 6 com o juro tão alto? É aquilo que a gente comentou no início. Eu acho que aos poucos, a mão invisível aparece. Eu acho que ela deve se ajustar. A não ser que esteja certo mesmo, a mão invisível já se ajustou, né? Mas no curto prazo, esse movimento de hoje se perpetuar parece difícil, né? Eu torço para que sim. Meu posicionamento é para que sim. Eu estou aplicado em juros, estou comprado em bolsa. Mas ainda a gente tem muito ruído aqui interno para se resolver, né? Eu sempre falo, tem um trigger para finalizar, que é a meta contínua de inflação, que deve sair ainda esse mês. Eu acho que traz algum alívio. E ainda, né, insistindo um pouco, eu não lembro se a semana que veio ou na outra, o Copom, ser unânime, eu acho que deveria ser muito positivo para o dólar, principalmente. E tem aquela reflação, né? Se é positivo para o dólar, deveria ser positivo para a curva de juros, porque é menos inflação na frente, etc, etc.
Fernando Marques. Obrigado, meu irmão. Amanhã tem mais. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. São 11h36, Alexandre Cabral já está na ponta da conexão pra gente trocar uma ideia. E aí, professor? Firme, forte, confiante? Não. Por quê? Firme, forte, sim, confiante não. Eu não acho. Acho que hoje pode ser um voo de galinha nesse mercado aí. Ah, boa. Você levou confiante pra essa foto. Tá. Você viu o final? O final é o melhor, bicho. Que foi o final? O final, bicho morre, é isso? Olha lá, vamos ver, vamos ver. Não sei se morre, mas que não passou bem. Oi? Não passou bem no final, não, maluco. Não passou bem, não. No final deu rod. Você não tá confiante com essa foto de bolsa pra cima, dólar e curva de juros pra baixo. Pô, mas subiu tanto, curva de juros, subiu tanto o dólar, caiu tanto a bolsa. Não pode ser uma correção, não? Pode ser uma correção, por isso que é um voo de galinha ao contrário, né? Então, é um buraco, vai. Então, pra baixo e depois volta a piorar. Porque, pô, essa história da dívida pública tá me deixando muito com o pé atrás da curva de juros. Essa emissão gigantesca que o governo está fazendo da LFT, ele vai ter que mudar o cavalo de pau dele, passar ir para pré, o mercado vai pedir mais prêmio. Então, apesar da queda de juros hoje, eu não duvido que a gente esteja a taxa próxima de recorde aí nos leilões de hoje, tá? Então, esse otimismo, fora o seguinte, a bolsa está subindo com constância no volume. O que você estava falando aí? Qual é a previsão para o dia inteiro? Para o Ibov, aí você tem que acrescentar, né, uns 15% a mais. Para o Ibov tá em 12,8. Deve dar uns 14, 15 bilhões. E aí? Tá subindo com esse volume? É. Cadê o comprador? Para subir 0,92, tinha que estar subindo de caminhão. Subindo com esse volume. Pô, saiu alguma notícia de rumo, tem que ter saído. É a quinta mais negociada do dia. Uhum. Rumo, Não, e acho por que nunca pontos? tem 10,20. Vou te contar um segredo, Cabral. Por pontos, uma subida dessa envergadura costuma se confundir quando vem fluxo estrangeiro e tal com blue chips, né? Mas por pontos, tudo bem, vamos registrar. O Itaú é o papel que mais entrega em pontos, são 130 pontos. Petrobras está entregando 90 pontos. Mas assim, se eu vendasse o professor Cabral e dissesse: ei, Cabral, Ibovespa tá subindo 1%, são 1.100 pontos. Qual que você acha que é a contribuição de Petrobras? Duvido que ele ia falar 80 pontos. Duvido, tá subindo 1.100, Petrobras contribui com 80, duvido que ia falar Itaú 100 pontinhos. E Vale, então? Isso porque o minério de ferro melhorou lá na China, né? Vale tá entregando, quer ver, ó? Para quieta, Vale. Aqui, ó, Vale, 57 pontos, é que ela fica oscilando. 57 pontos, subindo 0,35%. Então, assim, não parece ser aquela alta que contagia os papéis clássicos que mais volume de negociação recebem. Agora, também não é para se desprezar, né, professor? Ainda que seja uma alta inconsistente, são 1.200 pontos. Ainda que a gente tenha uma devolução amanhã, não deve ser de 1.200, né? Não sei. Mesmo com a correção iminente? 1.200 é 0,90, não é nada, que o índice tá gordo. O índice vale 122 mil. Pra mim, esse índice já tinha que ter cortado um zero. Pra mim, a bolsa já devia ter feito isso há muito tempo. Botar o índice valendo 12 mil, porque 122 mil machuca demais. Qualquer variação pra quem opera futuro. Não sei, eu não tô gostando. É legal, tô comprado, tô ganhando dinheiro. Mas eu não tô confiante nesse cenário pra frente ainda não. Se errou amanhã e a hora trabalhada vier uma draga. Pô, aí eu posso começar a mudar de cenário. Mas até os números me comprovarem, eu não tô tão confiante. Não, mas aí empatou, professor, eu tô contigo. Assim, que fique claro também pra eu me fazer entender. A minha tese não é de que a bolsa está assim e deveria estar muito diferente nas máximas históricas. Não é isso. O que eu tô colocando é: há uma iminente correção diante de tanta pancada e descorrelação que a gente viu no acumulado das últimas 2 semanas. Então, ainda que o volume de liquidez bote um asterisco, que a gente coloca aqui, me parece que ainda que amanhã a gente tenha uma devolução nesse movimento, não estimo que venha a ser uma devolução na mesma proporção. Mas isso não altera o todo. Agora, professor, você falou, se o payroll amanhã vier fraco, de repente eu revisito a tese. Será? Porque o ADP veio fraco, o Jones veio fraco, o PCI veio em linha ou até um pouquinho mais fraco. Os indicadores macroeconômicos não estão atrapalhando. Voltou-se a falar em 2 cortes de juros, vem em setembro. Os yields de 10 anos fecharam. E aqui?
E aqui não aconteceu nada em favor do apetite pelo risco. Pelo contrário. Não, então, imagina o Perrot amanhã vem bem pior do que o esperado. E a hora trabalhada vem 0. Ou bem menor do que está previsto. Isso pode criar otimismo no mercado nesse primeiro momento e a cabeça ficar mais otimista do que pessimista. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a hora trabalhada pelo ADP, quem mudou de emprego foi 7,8. Esse número do Perrot eu não tenho de cor, nem tinha no ADP. Eu peguei a cola aqui no meu caderno, na minha frente. Se ele não estivesse aqui, eu não ia lembrar também. Se essa hora trabalhada vier mais fraca do Perrot e a quantidade de pessoas contratadas vier muito baixo, aí você já pode ter uma expectativa melhor para corte de juros, na minha cabeça. Mas isso ainda não apaga a dor de cabeça com aluguel. A dor de cabeça com aluguel ainda mantém, mas pode ser uma pressão menor na parte de serviços, já que a pessoa está menos empregada, está tendo uma variação salarial menor, ele segura o pé nos serviços. Pode ser o primeiro de uma série de números bons, mas eu quero primeiro ver esse número. Prefiro chegar atrasado do que ser o primeiro a chegar e não aparecer ninguém. Professor, só para complementar, você chegou a fazer menção ao fato de que Rumo era o quinto papel que mais negociava e chegou a deixar aqui uma pergunta no ar sobre se havia uma notícia que pudesse justificar, contextualizar essa alta. Nossa equipe fez a apuração aqui em paralelo, não encontrou notícias recentes. Porém, o glorioso Vinícius Custódio, que está nos acompanhando, já vem pro ar pro almoço de negócios, junto da Super Camila Nascimento, está acompanhando o programa e mandou o link aqui para mim. Falou assim, Léo, isso aí não é de hoje, não é de ontem, mas pode chamar a atenção. Rumo vai vender metade de um terminal em Santos por 600 milhões a Bunge, me parece que é a pronúncia. Venda de 50% da estrutura da empresa logística no Porto é para uma sociedade entre as norte-americanas Bunge e Zen-No Grain Corporation. Fica aqui só para complementar. Obrigado ao Super Vini, daqui a pouquinho tá aqui nessa cadeira. Cabral, é o seguinte, vamos retomar aqui o raciocínio macro, tá? O tempero macroeconômico. Claro. Morgan é disparado o maior comprador de Rumo hoje. O que sugere estrangeiro. Mas muito disparado, não é pouco não. Você vê que a notícia fala ele compra 24 e o segundo safra compra 4 milhões de reais. E você vê que a notícia fala em norte-americanas, né? Empresas norte-americanas. Então pode ser gringo. Será que gringo tá comprando essas demais de bicadas, de maluco? É uma boa hipótese. Quem tá vendendo Vale é gringo. O gringo vende Vale. Petrobras está equilibrado entre compra e venda de gringo. Qual que é a tua hipótese, professor, sobre Vale, hein? Por que o gringo tá saindo numa reação do minério de ferro? Começou o programa no 107, tá em 110 dólares em Singapura. Ele gira Vale pra caramba, né? Ele ficou o dia inteiro girando Vale. Os caras compram Vale direto. Então, às vezes tá zerando aqui, comprando a DR lá fora. Então, às vezes é complicado entender gringo e Vale, porque ele compra e vende, às vezes, de um dia pro outro, a mão inverte. Então, ele tá vendendo hoje, amanhã ele pode ser mega comprador. Então, é complicado entender, às vezes, esse fluxo de gringo, especificamente Vale, que a DR lá fora é muito líquida. Ok? Aí vamos só matar uma curiosidade minha rapidinho, por favor. Mate. Uma ação exótica que também tá negociando pra caramba. Vamos lá. Localiza, ela sempre tem andado lá em cima. Mas deixa eu ver se tem gringo e Localiza hoje. Se gringo tá vindo pras ações que não é tão blue chip. Vamos lá, Rate 3. Quem mais tá comprando é gringo. Apesar que a XP tá vendendo de caminhão Localiza hoje. Mas gringo tá comprando bem um volume considerável de rate. Será que gringo tá voltando para as ações ali, que não é a big, é a large, no meio ali do caminho? São empresas próximas de BI, mas não chega a ser Petro, Vale, Itaú? Não, sabe o que eu vou te falar? Se pensar, gringo comprando essas ações. Vou te falar o que me chama a atenção. O Ibov tá subindo 0,90. Small 11 tá subindo 1,5. Quase o dobro, entendeu? E coincide com o que você tá falando. Você tá se referindo a empresas que não são empresas da primeira prateleira em volume de negociação. E aí tem um complemento. Olha, nós temos uma seleção aqui para levar o melhor conteúdo para você. Diego, Caio, Léo Pinheiro estão comigo aqui na trincheira.
O Vini Custódio tá ouvindo lá, tá nos ajudando a complementar. O mesmo fez Luca Boni, do super time da Mover aqui. O Luca me encaminhou um highlight de ontem, dia 5. Goldman Sachs elevou rumo on para compra e subiu o preço-alvo para R$ 25,50. Golaço do Luca. É isso, né? Inclusive, quando você vai fazer o desenho de fluxo, você viu aí nas corretoras que Goldman Sachs é a principal força compradora de rumo, não é isso, professor? Você falou do Goldman, não é? O Morgan, perdão. Em todo caso, é uma instituição gringa, né? Recomendando. Isso. Não, aí é o papo gringo, né? Eu chego no Brasil via gringo. Via corretora A, B ou C. Eu chego via gringo. Então você dificilmente vai chegar via Mirai. Você vai chegar via Morgan, JP Morgan, Merrill Lynch, Citi, etc. Não, tô vendo aqui um complemento do próprio Luquinha, que ele mandou pra mim, ó. O Goldman Sachs também elevou Localiza pra compra. Reduziu o preço-alvo para R$ 59,60, mas conseguiu a recomendação de compra para os papéis de Localiza. Boa, obrigado ao Super Luca Boni, o menino que brilha. E o principal comprador é gringo, Merrill Lynch. 11h47. Professor, eu não gosto de polêmica, cara. Eu fujo de polêmica, mas eu vou fazer o quê? Deixa eu primeiro pagar o meu recado protocolar, depois o Léo vai colocar uma música aqui pesada pra uma bomba que chegou até mim. Eu vou fazer o quê? Chegou até aqui. A minha função é informar. Chegou até aqui. Eu não vou informar? Eu vou informar. Antes, esse QR Code, como você sabe, continua te deixando na cara do gol para ajudar os gaúchos em meio à tragédia que assombra o Rio Grande do Sul ainda. Já com um cenário menos dramático do que antes, mas ainda dramático. Se você não parou para doar, segue a campanha do TC em associação aos Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo de Porto Alegre, foco absoluto em habitação. É por onde costuma andar a causa social encampada pelo Engenheiros Sem Fronteiras. QR Code fica até o final do nosso programa. É o seguinte, Leonardo Pinheiro, meu amigo, vou pedir aquela música assim de tensão. Tensão, um clima mais pesado, por quê? Eu recebi carlos.b@gmail.com. Mandou para o nosso programa aqui uma foto que mostra Alexandre Cabral no exército. Porque ontem nós falamos isso aqui, você morreu de dar risada. Eu acho que o ouvinte fez o quê? Olhou isso aqui e falou, se ele tá rindo, onde tem fumaça tem fogo, garotinho. Ele deve ter... E aí pesquisou você e mandou uma foto aqui. Eu vou encerrar o programa, vou mostrar a foto, você confirmará. Você fez exército? Não. Não? Não é possível. Ele mandou a foto. Dentro meia hora só o tempo de preencher. Porque olha que coisa humilhante, assim, quando você vai servir o exército, você toma uns sustos. O cara separou quem tem até sexta série numa fila, sexta série, maluco. E quem tem acima de sexta na outra. Não é exagero, a gente devia ser umas 200 pessoas. Tinha uns 5 comigo. Ou seja... Então, esse 5 sobrou de cara, Isso significa que a nossa base escolar é muito baixa, né? Mas essa história tem 37 anos. Final do programa. Eu fiquei lá, preenchi documento e fui embora. Final do programa, eu vou revelar a imagem aqui. Vamos ver. Roberto Constantino tá aqui. Recruta zero? Será? Calma. Final do programa, Alexandre Cabral ao vivo conosco aqui. Cabral, BCE, Banco Central Europeu. Nós tivemos a decisão. O corte veio em linha com o esperado. O discurso da Christine Lagarde permite dizer que foi um corte hawkish? Foi um corte fede no cheira, né? Se você for ver, se foi 0,25, mas iremos analisar os próximos dados. Aí já perguntaram para ela se ela vai cair sempre cabeça de trimestre. Então ela cai em junho, pula qualquer coisa que tenha julho e agosto e só volta a cair em setembro. Ela falou que cada dado é um dado. A Alemanha, a parte de salário veio bem diferente do resto da Europa. Então aquele famoso, vamos dar tempo ao tempo para ver se a gente continua ou não caindo. Eu acho que essa foi a mensagem dela. O 0,25 já era esperado? Ok, cumpri. Agora vamos dar tempo ao tempo. Preocupado bastante com a inflação de salários. Cabral, a pergunta do perfil Y, que tá aqui. As notícias do euro e a dinâmica da moeda europeia tem influência no nosso gráfico aqui do dólar ou do índice? No índice, mais ou menos, no dólar tem via DXY, né? O quanto o dólar se valoriza ou desvaloriza no mundo e que pode bater aqui no real.
Então, na paridade dólar real, tem via DXY, via bolsa, mais ou menos. É um paralelo do paralelo que pode se perder no caminho. O Júnior está perguntando se o seu cenário base é o mesmo da FedWatch, que enxerga, depois dos dados últimos divulgados, um corte de juros em setembro. E aí eu complemento a pergunta dele sobre se não é o cenário perfeito para o Banco Central Europeu retomar o corte de juros. Porque ficou claro que os caras vão parar agora, né? Então cortou, aí para, e quando que é a próxima? Pô, se o Fed tiver convicto para cortar em setembro, hein? O BCE vai lá e fala assim, estamos em linha, cortamos também. O que você acha? Eu acho que pode ser pro CBS, pro BCE sim, mas eu ainda não sei se é setembro não. Ainda tô com um mês para frente, novembro, dezembro ali para queda, porque nós tivemos até agora um dado com otimismo. Eu quero ver sequência. Eu já vi 2 com otimismo, a 3, ok, mas por enquanto somente 1. Então eu por enquanto tô achando que é mais para frente a decisão do Fed entre novembro e dezembro. Eu não enxergo ainda setembro. E pro BCE, nada impede do BCE da segunda queda, se já tiver tudo eminente da queda do Fed pro mês seguinte, até via discurso. Nós temos agora 11 horas com 52 minutos. Cabral, pra gente aprofundar uma provocação que você trouxe mais cedo, você falou, tenho visto com preocupação a sustentação dos leilões que o Tesouro tem feito e a maneira como isso não vai pressionar a curva, já que o mercado tende a pedir mais prêmios. E aí, salvo engano, você falou das LTNs, não é isso? LFT. Das LFT LFTs. e LT, as duas. As duas. Traz pra gente um pouquinho mais de aprofundamento nisso. Por que a gente tem que se preocupar e monitorar isso de perto? Seguinte, se nós pegarmos série histórica de emissão do Tesouro, ele geralmente, de janeiro a maio, emitiu algo próximo de 25% e indexado a Selic, e por volta de 30% a 35% de pré-fixado. Esse ano, dos 25% que ele historicamente emitiu de Selic, ele emitiu 66%. Então ele emitiu quase 3 vezes mais indexado a Selic do que ano passado. E o pré que ele emitiu ano passado, vamos ser cravado aqui 34%, esse ano ele emitiu 26%. Então ele está criando uma alta dependência de taxa indexada a Selic. Então essa alta dependência de taxa indexada a Selic, juros continuando alto, a nossa dívida explode. E em paralelo a isso, eu tenho um padrão de emissão que eu já me comprometi publicamente. Eu vou ter que vir publicamente para desmentir isso. Para poder ele mudar isso, o que ele tem que fazer aos poucos? Diminuir a emissão de Selic e aumentar de pré. Se eu sei disso, tesouraria de banco sabe. Eles vão ficar pedindo mais taxa. Então o Tesouro vai ter que morrer na mão dos bancos para poder conseguir emitir mais dívida e essa dívida pré-fixado para diminuir essa alta dependência de LFT. Para ter ideia, ano passado nós emitimos de janeiro a maio 171 bilhões de indexada Selic. Esse ano 458. Nossa! 4 vezes mais. Então é mal, Só que a gente emitiu mais também. Ano passado 41, esse ano 693. Então, a preocupação é essa. Eu estou altamente dependente de um indexador só. Juros continuam alta, nossa dívida implode. Mas peraí, também não pode ser uma estratégia, já que a Selic tende a cair para boa parte dos analistas, na medida em que se projeta um exagero do mercado? Não, é gringo não querendo NTNF, então ele já diminuiu a F, e mercado não querendo LTN. Você vê isso dos próprios leilões, ele não está testando mais, por quê? Porque ele sabe que se testar mais, o mercado vai ter que pedir prêmio pra caramba pra ele. Então eu acho que não é tática aqui não. Aqui é mercado dizendo, tira o pé do acelerador porque eu não vou comprar não. Pô, nós tivemos 2 leilões em abril que somado dá 800 milhões. O padrão dele de emitir é 5, 10 bi por leilão. Ele somado em 2 leilões de 800 milhões em abril. Teve leilão em maio agora que ele emitiu 360 milhões. E o leilão anterior 8 bi. Então isso para mim é um problema considerável para a dívida para frente. Isso pode sustentar juros mais altos. Tá? O endividamento mais saudável demandaria... que aí vou repetir o verbo. O endividamento mais saudável exigiria uma demanda de diferentes players num tom mais equilibrado. O que você está denunciando aqui para nós é que o gringo não está afim, ele não está
cumprindo aqui a parcela da demanda. Aí o Tesouro está se vendo obrigado a sensibilizar mais o mercado local e está buscando fazer isso indexando mais a Selic, e os pedidos de prêmio tendem a aumentar. É esse o resumo da ópera? É esse o resumo da ópera. Para ter ideia, o leilão de NTNF hoje foi o terceiro menor volume do ano. O menor foi dia 9 de maio, depois 11 de abril, depois o de hoje. As taxas um pouquinho abaixo da máxima, não fizeram novas máximas. As novas máximas ainda estão no leilão de 23 de maio, mas ele tinha recuado no dia 30 e voltou a subir, mas não é a nova máxima. O terceiro menor volume do ano. Ele emitiu hoje 200 milhões, 200 milhões de reais. Se você pegar o menor volume tinha sido 140, o segundo 62, depois do dia de hoje. Então, quer dizer, taxa alta com volume ridículo. Então, o gringo completamente fora da compra da nossa dívida. 11 horas e 57 minutos. Professor, calibra as expectativas para o payroll de amanhã. Eu torço para ver um número bom, principalmente a ganho salarial de hora lá, que ele do mensal venha menor do que o esperado, para a gente ter uma notícia boa para tentar animar o mercado com volume. Mas olhar com carinho, não só o número em si, mas eu acho que olhar com mais carinho ainda o ganho salarial, se ele vai vir menor ou maior do que o CPI. 11 horas e 57 minutos, vamos nos despedindo da nossa ação direta ali para os companheiros do Rio Grande do Sul, a quem nós seguimos desejando força e pronto restabelecimento da vida como era diante dessa tragédia por lá. Bom, Cabral, você sabe que nós prestamos serviços e informamos o público no seu dia a dia. E eu repito aqui, carlos.b@gmail.com, o endereço. Ele enviou pra gente uma foto que argumenta... O que você tá rindo, Cabral? Eu tô falando sério, Cabral. Eu quero imaginar a foto, mano. Eu também, eu vou ver agora. É um arquivo fechado. Na época de Tropa de Elite 1, o meu apelido virou Nascimento, porque achava que eu era a cara do Wagner Moura. Vários me chamaram de Nascimento. Tem gente que me chama até hoje, capitão. Que isso? O cara vai depiladão pra praia, tira foto e Ó, não sou eu não, hein? Ele tá falando outra pessoa. Não, depois você se entende com o Léo Pinheiro. Deixa eu te explicar agora a denúncia que nós... Não sei se é denúncia, pode ser revelação. Posso mostrar você no exército? De acordo com o Carlos.b aqui, posso mostrar? Pode, claro. Então vamos lá, atenção galera. Vamos com a imagem do leilão, quero ver aqui, atenção. Eu gostei do que rufem os tambores. Podemos? Que rufem os tambores ao vivo pra galera, às 11h59. Atenção, hein? Não sei se é. Não foi feita a contra-checagem. Os tambores rufaram. E agora vem a revelação. Não sei se é, hein? Atenção, que venha o Cabral no exército. Eu só digo uma coisa. Eu tô liderando a aposta que eu fiz com mais 2 outros gordos. Em 40 dias eu emagreci 10 quilos. Então essa foto é do meu passado. Ô Cabral, tamo junto, Cabral, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Ai, ó. Dá um pulo lá na nave mãe. Com esse craque da sonoplastia chamado Leonardo Pinheiro, fazendo a festa aqui com a gente na reta final do Manhã TC News. Valeu, Leozinho. E o Caio tá ali, ó, na coreografia. Ô, Joelton John, deixa eu te contar um segredo, Joelton. Mais cedo aqui, a Bolsinha de Valores passou pelo chat, falou que teve um encontro com você no Starbucks. É verdade esse bilhete? É verdade? Não acredito! Não acredito! Está confirmado! Rapaz! Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais um dia aqui do Manhã TC News. A gente se despede com a curva de juros desidratando 7 pontos base e meio. O dólar caindo 0,70% a exatos R$ 5,274. E o Ibovespa avançando 1% a 122.617 pontos. Diego, muito obrigado. Até amanhã. Um abraço, Léo. Até amanhã. Amanhã é um grande dia, payroll. E a gente vai trazer o noticiário desde as 7h30. Bora acordar o galinheiro junto comigo lá no Esquenta. Um abraço, até lá. E eu, inocente, que achei que a reta final do Manhã TC News produziria como grande revelação o Cabral no exército. Não,
A maior revelação foi Bolsinha de Valores e Joelton John. Bom, a Bolsinha de Valores, se tiver com a gente até agora, vai ficar emocionadíssima. Ai, que delícia. Aqui no chat. O almoço de negócios está chegando. Vem aí Vinícius Custódio, Camila Nascimento e o próprio Joelton John. O apaixonado Joelton John. A você que esteve conosco, muito obrigado. Valeu, até amanhã. Tchau. TC News. Seu resultado é nossa marca.